Pai Santo e querido, nós te damos graças, Senhor, neste momento, nesta noite, onde, ó Deus, nos colocamos aqui, Senhor, em oração nesse momento, para que nós possamos receber a mensagem da palavra do Senhor, através da vida do nosso irmão Fábio. Senhor, nós oramos pela vida do teu servo, para que o Senhor lhe conceda da sua graça, da tua unção, e venha mais uma vez, ó Deus, nesta noite, usar a vida do teu filho, fazendo, meu Deus, que ele venha se lembrar de tudo aquilo que ele tem aprendido na tua presença. Pai Santo, fala com a tua igreja, fala conosco, abençoa o teu povo nesta noite, através da sua palavra. Pai, é o que nós lhe pedimos nesta noite e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar o vosso assento em nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Agradecer ao Senhor pela semana a qual nós passamos na sua presença e debaixo da sua proteção. Agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite para bendizer e glorificar o teu santo nome. Gostaria de convidar essa igreja que abrisse as vossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 13. Meus amados irmãos, eu também quero agradecer ao Senhor pelo livramento a qual o Senhor me deu ontem, juntamente com a minha filha Alice. E eu confesso aos irmãos que eu vi foi a mão de Deus mesmo sobre nós. De vez em quando eu ando com a Alice na moto e sempre também andando com a prudência. Graças a Deus, que a gente somos crentes, a gente tem que ser prudente. Não é só porque a gente é crente, a gente tem que andar de qualquer maneira, desrespeitando a lei dos homens. Eu estava com ela descendo ali pela praça e de repente passou um filme na minha cabeça. Eu até na hora achei estranho, eu falei assim, gente, mas por que eu estou pensando isso? E eu pensei dessa forma, veio assim no meu pensamento, se aquele rapaz, não vou citar nome por causa de ética, tiver naquela moto e vier com tudo para cima do meu lado, assim, assim, assado, eu imaginei assim, descendo ali a pracinha. Aí eu peguei e virei, falei, pensamento esquisito. Aí eu peguei, contornei assim, depois eu subi, passei ali pela parte do campo e desci aqui essa rua aqui, ó. Meus irmãos, se você é crente, você vai acreditar no que eu vou dizer. A hora que eu passei essa esquina ali da rua do Júnior Barbeiro, e tem a próxima esquina virando à direita. Do jeito que eu pensei, o rapaz veio. Se eu tivesse 30 km por hora, ele tinha pegado eu e a Alice e mandado nós longe. Só que ali mais ou menos naquela esquina, eu falei assim, não, eu vou reduzir mais essa moto, vou colocar quase 20 por hora. E fiz. Do jeito que o rapaz entrou na moto, virando a esquina, ele entrou. Sem capacete, com tudo. Se eu tivesse mais ou menos 30 km por hora, ele tinha pegado nós. Então, graças a Deus, o Senhor nos deu o livramento. Você acredita que Deus dá o livramento, irmãos? Então, glorifica ao Senhor. 13 de Êxodo, capítulo 13, versículo do número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E Moisés diz ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levadado. Versículo 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram da terra do Egito bem armados. Versículo do número 21. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho,
e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem e de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo capítulo 14, versículo do número 10. Diz assim: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, viram que os egípcios vinham atrás deles, por isso temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, versículo número 11, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Meus irmãos, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Sei muito bem que os irmãos conhecem muito bem esta passagem, esta história, uma história linda, uma história maravilhosa, na onde que no Êxodo 14 narra a passagem dos filhos de Israel no meio do Mar Vermelho em terra seca. Mas nós sabemos também, irmãos, que a palavra, ela é de Deus, ela não é minha e ela também não é do homem. Então esta palavra está no meu coração desde muitos dias. Confesso, irmãos, que eu tentei até procurar hoje mesmo de dia, porque o Senhor comunica com a gente sente assim que quando a gente vai pregar, o próprio Espírito Santo toca no nosso coração. Mas é a palavra de hoje, nesta noite, e eu creio que o Espírito Santo irá falar comigo e com você. Quando nós olhamos para esse texto, a Bíblia vai dizer que Deus vai falar com Moisés, vai dar algumas instruções para Moisés, para que Moisés venha passar para o povo de Israel. Nós sabemos que através de Moisés, Deus libertou o povo de Israel. O povo de Israel que foi escolhido por Deus para iniciar e fazer uma nação, um povo voltado totalmente para o Senhor. E esta promessa, ela foi feita através de Abraão. Quando um dia Deus falou para Abraão que através da sua descendência, Deus faria dele uma grande nação. A Bíblia diz que então o Senhor cumpriu esta promessa através de Abraão. Abraão, que embora não podia ter filhos, sua esposa era estéril, sua esposa que se chamava Sara. Mas no meio da sua velhice, e mesmo sendo estéril, Deus fez um milagre através da vida dela, porque Deus não depende do homem para fazer nada. Deus, quando quer fazer, ele simplesmente age ao favor daqueles que nele crê. Você crê nesta noite que Deus pode fazer o impossível acontecer na sua vida, acontecer na sua casa, mesmo que as coisas não estão muito favoráveis, mesmo que a tecnologia ou a medicina venha de contramão às nossas vidas, mas pode ter certeza que há um Deus no céu, que pode fazer muito mais, além daquilo que o homem pode fazer, porque o nosso Deus não faz assim como o homem pode fazer, porque o homem, o ser humano, ele é limitado. O Deus a qual nós servimos, ele é um Deus ilimitado, conhecido como Deus das causas impossíveis. Então, a Bíblia diz que então Deus fez esta promessa e cumpre. A Bíblia diz que então Abraão tem um filho, juntamente com a sua esposa Sara, chamando Isaac. Depois de Isaac vem Jacó. Depois de Jacó vem os seus 2 filhos, que através desses 2 filhos se tornaram as 2 tribos de Israel. Então, o Senhor cumpriu esta promessa através daquele homem chamado Abraão. Abraão que vivia numa terra, no meio de uma parentela, a qual que não conhecia o Senhor, mas quando que um dia ouviu a voz de Deus, sem ter dúvidas nenhuma, ele creu, aleluia, sem saber para onde ia, mas ele acreditou no Deus de aliança, no Deus de promessa. A Bíblia Sagrada diz que então, que esses filhos de Jacó, a Bíblia diz que eles então se acamparam ali no Egito. Todos nós conhecemos a história e a vida de José, a qual que foi vendido como escravo pelas mãos dos seus irmãos, mas através de José, Deus fez um grande mover naquele Egito, colocando José como governador do Egito.
E ali então até os seus irmãos viu grande mão forte na vida de José, que era o seu irmão mais novo. A Bíblia Sagrada diz que então, só que José, ele morre, e também o faraó daquela época. Porém a Bíblia vai dizer que vai levantar um outro faraó, a qual que não conhecia Deus, que não conhecia o Deus de José. A Bíblia diz que quando aquele faraó viu então o povo de Israel, que era forte, colocaram eles como escravo. Agora os filhos de Israel se tornaram escravos no Egito. A Bíblia Sagrada diz que então era uma servidão terrível, era uma vida de escravidão, e era sob julgos pesados. Mas a Bíblia diz que então Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel. Deus então levanta Moisés para libertar o povo de Israel. Agora Deus vai fazer e trazer o resgate para o povo que estava no meio do Egito. A Bíblia diz que então Deus levanta Moisés juntamente com seu irmão Arão, e a Bíblia diz que Deus envia 10 pragas no total, e na última praga a qual o Senhor enviou, o povo de Israel foram libertos, o povo de Israel foram livres daquela escravidão, porque a Bíblia diz que Deus fez um resgate, para que resgatar aquele povo. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou: todas as portas que estiver nos umbrais com marca de sangue, eu passarei, e quando houver o sangue não ferirei. E naquele dia, naquela noite, melhor dizendo, a Bíblia diz que através da última praga, o Senhor feriu todos os primogênitos daquela época. Todas as casas que não tinham nos umbrais a marca de sangue, foram feridos os filhos primogênitos. Até mesmo o filho de Faraó, por não acreditar na voz de Deus, por não dar crédito naquilo que Deus falou, meu irmão, não duvida daquilo que quando Deus fala sobre o seu respeito, não desacredite quando Deus fala a respeito de você. Se você vai vencer, tenha certeza que você vai vencer. Se Deus vai te dar vitória, pode ter certeza que Deus vai te dar vitória. Se Deus falou que está contigo, pode ter certeza que Deus estará contigo. Deus falou através de Moisés: Moisés, fala para o meu povo que eu estou no controle dessa situação. E quando Deus está no controle da situação, não existe Satanás, não existe inferno que pode impedir o agir de Deus, porque a própria palavra do Senhor disse: antes que houvesse dia e noite eu já era. Não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus, irmão, ao seu favor? Quem pode impedir o agir de Deus sobre a sua família? Ninguém pode, nem o diabo com seus capachos de demônio, nem obra de macumbaria, obra de inveja pode impedir aquilo que Deus pode fazer através da sua fé. Só que porém Faraó, através de 10 sinais, de 9 sinais, ele não acreditou. Foi preciso Deus apertar mais, foi preciso Deus tocar mais. Ei, as pessoas que duvidam do agir de Deus, irmão, está encrencado. Porque quando a gente está na presença de Deus, Deus pode nos livrar das garras do diabo, das garras da morte e das garras do homem. Agora, quem nos livrará contra Deus? A própria palavra do Senhor disse: Ele é o grande eu sou, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Antes que houvesse todas as coisas, Ele já era Deus, aleluias! Ele já era e Ele é o grande eu sou. Não existe outro Deus a não ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Pode até tentar criar outros deuses por aí, pode até tentar levantar outros por aí, mas nós acreditamos num Deus a qual, aleluia, que se tornou carne, que foi no madeiro e foi pregado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Esse Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a palavra do Senhor diz que então com a sua forte mão, com a forte mão do Senhor, Deus agora resgata o povo de Israel da servidão, da escravidão. Ali então os filhos de Israel vê a mão do Senhor sobre a vida deles, trazendo refúgio, trazendo a salvação, a libertação, aleluia. Mas no versículo 1, a qual nós lemos, Moisés vai dizer ao povo, dizendo
Lembrai-vos neste mesmo dia que saísse do Egito, da casa da servidão. Lembrai-vos. Moisés agora vai aconselhar ao povo: lembrai-vos da casa da servidão. Que lá não era casa de moradia, não, era casa de servidão, era casa de escravidão. Moisés vai dizer: mas lembrai-vos da forte mão do Senhor, que vos tirou de lá. Lembrai-vos, porque o povo de Israel, se você ler ali Êxodo, a trajetória do povo de Israel, se acompanhar, o povo de Israel era um povo que tinha a memória muito curta. Era um povo que mesmo a hora que estava vendo Deus operar, Deus agir, era em poucos minutos, em pouco tempo, já estava murmurando contra Deus, já estava reclamando do Senhor, esquecendo daquilo que tudo Deus já fez lá atrás. Porque era um povo que estava sob o jugo, que não tinha um livre-arbítrio, não, eles não tinham escolha quando estavam lá no Egito, não, eles eram escravos. Por isso que Moisés vai dizer: lembrai-vos da casa da servidão. Era casa, só que era casa de servidão, de sofrimento. A própria Bíblia diz que os filhos de Israel clamavam pelo Senhor: Senhor, lembra das suas promessas. E quando Deus se apresenta para Moisés lá no Monte Horebe, aleluia, através de uma sarça ardente, Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. O grande eu sou se manifesta, aleluia, ali através de uma sarça, de uma chama ardente. E a Bíblia diz que Moisés não resiste à voz do Senhor. Então, Deus, através de Moisés, agora através desse servo dele, a qual que se dispôs a confiar e dedicar o seu chamado para Deus, Deus cumpre a promessa. A promessa é cumprida. A palavra do Senhor diz que então o povo de Israel é liberto do cativo. O povo de Israel agora são livres, através da mão forte do Senhor. Mas Moisés vai falar para o povo: lembrai-vos da casa da servidão, e que com mão forte o Senhor vos tirou do Egito. Moisés vai falar para o povo para lembrar do milagre que Deus fez para eles, como eles viviam de escravo lá no Egito. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 13, que o Senhor, o próprio Deus, decide não levar o povo diretamente para a terra, a qual o Senhor já tinha prometido. Porque Deus falou, porque eles vendo ali os filisteus, que eram homens valentes, temeria e voltaria para o Egito. Aí Deus fala para Moisés: eu vou levar o povo pelo deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Só que agora então Deus vai conduzir o povo pelo deserto, pelo um caminho mais apertado. Só que Deus já tinha usado Moisés. Deus já tinha falado através de Moisés: lembrai-vos da mão forte, do qual o Senhor vos tirou do Egito. Lembrai-vos do milagre. Lembrai-vos daquilo que Deus fez por você. Labraca mandui serve a labrachai. Porque nós, muitas das vezes, nós somos crentes, só que muitas das vezes nós temos a memória muito curta. Muitas das vezes, qualquer coisa que nos acontece, ao invés de nós olhar por aquilo que Deus já fez por nós, muitas das vezes nós murmuramos, muitas das vezes nós reclamamos. A palavra do Senhor diz que então Deus conduz o povo de Israel pelo deserto. Só que no deserto, Deus estava com eles 24 horas. A Bíblia diz que o Senhor de dia ia numa coluna de nuvem. E de noite, durante a noite, que no deserto é muito frio e escuro, a Bíblia diz que Deus ia numa coluna de fogo para os iluminar pelo caminho. Então a presença de Deus era 24 horas juntamente com o povo de Israel. Mas só que o povo de Israel era um povo muito cabeça dura, não entendia o agir de Deus por muitas das vezes, porque o próprio Deus que conduz pelo deserto é o próprio Deus que vai vos tirar do deserto. Você entendeu?
O próprio Deus que te caminha pelo aquele caminho mais apertado, mais estreito, é o próprio Senhor que vai te dar recursos para você caminhar. É o próprio Deus que vai te sustentar com a destra da sua justiça. Só que o povo de Israel tinha uma memória muito pequena. Qualquer coisinha eles murmuravam, qualquer coisinha eles reclamavam, ao invés de olhar para a mão forte do Senhor, que um dia Deus tinha tirado da escravidão, da podridão. Só que por muitas das vezes, qualquer coisinha que acontecia, o que eles faziam? Reclamavam. Ao invés de olhar para o Senhor, ainda o seu pensamento, o seu coração ainda estava no Egito. Só que muitas das vezes é assim, irmão, no meio do povo de Deus, nos dias atuais. Qualquer coisinha que o caminho fica mais apertado, ao invés de ele continuar prosseguindo, adorando a Deus, não, pelo contrário, muitas das vezes prefere ainda reclamar, murmurar, porque a Bíblia diz que quando eles chegaram diante de Pi-Haroite, diante do Mar Vermelho, a Bíblia diz que os filhos de Israel vistaram o exército do faraó, e quando eles viram, eles ficaram com medo e começaram a reclamar. Por quê? Nos tirou do Egito, para que nós morremos, nem aqui nesse deserto tem sepulcros. Por que nos fizeste isso? Nós subir. Por que fizeste isso com nós? Só que Moisés já tinha aconselhado eles no versículo 3 do capítulo 13 de Êxodo: lembrai-vos da mão forte do Senhor. Muitas das vezes crente é assim, irmãos. Qualquer coisa que acontece, ele esquece daquilo que Deus já fez, do maior resgate que o Senhor preparou para a humanidade. Porque esse resgate que Deus fez aqui foi um resgate específico para o povo de Israel que estava ali na servidão, na escravidão. Só que o maior resgate que Deus fez não foi somente para o povo de Israel, mas foi para mim e também foi para você. Mas qual resgate foi esse? A Bíblia diz lá em 1 Pedro, a palavra do Senhor vai dizer no capítulo 1: olha, vocês não foram resgatados pelas coisas corruptíveis, como ouro e como prata, não, da vossa vã maneira de ver, não foi, mas foi como o sangue de um cordeiro, imaculado, sem mancha. Qual é esse sangue? O sangue de Cristo, aleluia, que foi através dele que a humanidade recebeu o maior resgate, que é a salvação, aleluia, glórias a Deus. Um dia Deus nos tirou da servidão, da escravidão do pecado, um dia Deus nos lavou com o sangue do Cordeiro, e hoje nós estamos aqui, irmão, adorando e bendizendo ao Senhor, aquele que vive para todo sempre, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, se você entendesse isso, você já estaria glorificando ao Senhor, porque Ele pagou um alto preço para resgatar você, para resgatar eu. Só que muitas das vezes, irmãos, ao invés de nós olharmos para a cruz, nós olhamos pelo nosso mesmo próprio eu. Porque qualquer coisinha, irmão, nós reclamamos. Não adianta falar que não, irmão, que eu duvido que tem um aqui que já não reclamou, mesmo sendo crente. Eu sou o primeiro que já, mas não continuei. Porque quando Deus nos conduz mais pelo deserto, as coisas ficam mais estreitas. Só que muitas das vezes nós esquecemos do resgate que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Homem nenhum pode fazer, ouro e prata não pode fazer. Foi pelo um precioso sangue, irmão. Porque a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. É por isso que a Bíblia diz: olhai para o Senhor consumador da vossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Só que muitas das vezes nós temos a memória muito curta. Muitas das vezes qualquer coisinha que acontece nós reclamamos. Reclamamos das esposas, reclamamos dos esposos, reclamamos dos filhos, reclamamos do trabalho. Muitas das vezes reclama até do dia. Ah, porque meu dia não foi muito bom. Foi sim, você está vivo, você está andando, você está respirando. Deus nos chamou para nós vivermos como verdadeiros adoradores, porque a Bíblia diz: assim o Pai vos procura, que o adorem em espírito e em verdade. Só que muitas das vezes, ao invés de nós adorarmos, nós murmuramos, nós reclamamos, assim como o povo de Israel. Mas Deus, por que esse deserto? Deus, por que esta prova? A Bíblia diz que era 24 horas a presença de Deus com os filhos de Israel.
quero falar algo aqui. E muitas das vezes nós esquecemos. Quando o caminho, quando as coisas estão muito assim, contramão à nossa vida, é muita luta, é muita prova. Quando as coisas estão muito apertadas, bate muitas das vezes o desespero, a ansiedade, a preocupação, o estresse. E muitas das vezes nós esquecemos da presença. Muitas das vezes nós esquecemos da presença, irmão. Nós não possamos esquecer da presença. Qual a presença? A presença do Espírito Santo, aleluia. Você pode ser conduzido pelo deserto, você pode andar até pelo vale da sombra da morte. Mas se você está na presença de Deus, pode ter certeza, Deus é contigo. Não precisa de ouro, não precisa de prata, mas só preciso da tua presença, ó Senhor. Porque a Bíblia diz lá em Atos, quando os discípulos oraram, quando ali alguns discípulos eram presos, assim como Pedro, mas alguns, a Bíblia diz que a igreja orava, e quando a igreja orava, o chão tremia, porque a presença de Deus era 24 horas. E muitas das vezes nós esquecemos da presença do Senhor. Muitas das vezes, irmão, nós fazemos igual o povo de Israel, procuramos olhar para a servidão, vê que o marido não é perfeito, vê que a esposa não é perfeita, vê que o filho não é perfeito, começa a reclamar, começa a murmurar. Mas ao invés de ainda adorar ao Senhor, ao invés ainda de adorar a Deus, porque adorar a Deus não é só dentro da igreja, não é só simplesmente abrir a boca, não. É saber quando as coisas ainda estão apertadas, não está favorável, mas acreditar que ainda existe um Deus, que tudo pode. Por isso que o apóstolo Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Ele que te fortalece, igreja. Não é murmurando que você vai encontrar forças, não. Não é reclamando que você vai encontrar forças, não. Não é xingando, não é gritando, não é brigando com as próprias mãos que você vai encontrar as forças, não. Mas o apóstolo Paulo disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de todas as armaduras de Deus, para que quando chegar os dias maus, e ficai de pé, e ficai em pé. É através da pessoa de Jesus que nós conseguimos prosseguir e fortalecemos na nossa fé. É através dos nossos joelhos, e jejum e oração. E pode ter certeza, quando você entrar no deserto, quando a prova vier, acredite, há um Deus na sua vida. E esse Deus não é qualquer Deus, é aquele que um dia fez o resgate. Que lindo, irmãos. Eu sei que não é uma mensagem impactante, mas é a palavra de Deus nesta noite. Vos lembrando nesta noite, não esqueceis da mão forte do Senhor. Não esqueceis lá da mensagem da cruz, do sangue imaculado, do sangue inocente, que a própria Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pecado por nós. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Ele, a humanidade estava perdida. Se não fosse Ele, nós estávamos perdidos. Mas hoje nós estamos aqui através dEle, é por Ele, tudo é para Ele, toda a honra e glória seja dada a Ele. Como voltando aqui no texto, a Bíblia diz que quando o povo de Israel, lembrando no capítulo 13, que a presença do Senhor era através da nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Então os irmãos acreditam que a presença do Senhor era 24 horas? Os irmãos creem? Mas chega no capítulo 14, pastor, eles reclamam. Eles começam a lembrar o quê? Ah, lá no Egito era melhor, porque lá tem sepulcro para nós. No Egito não é melhor não, irmão? Não, não é não. Da onde que um dia o Senhor Jesus nos tirou, irmão, eu posso ter certeza que hoje você está num estado 100 vezes melhores, que é na presença do Pai. Lembra da passagem do filho pródigo, que um dia decidiu sair e foi conhecer um pouquinho do mundão, ficou sem nada, sem família, sem amigos, sozinho. Mas um dia lembrou e reconciliou e voltou para a casa do Pai. Porque o Pai ama você verdadeiramente. O mundo não. O mundo é apenas ilusões, prazeres, pecado, fornicações, prostituição. Mas a presença de Deus não, ela é 24 horas. E se você crer, você vai morar no céu. E a palavra do Senhor diz que então, o Senhor mais uma vez traz um livramento através de Moisés
sobre o povo de Israel, abrindo o Mar Vermelho, porque Deus é um Deus compassivo, é um Deus que a sua misericórdia dura de geração em geração, e mais uma vez Deus faz o povo de Israel ver que Ele estava com eles. Mas se você ler durante a história do povo de Israel, até a história da terra de Canaã, você pode ver que só Josué e Calebe, que saíram do Egito, que conseguiu entrar na terra de Canaã. Sabe por quê? Por muitas das vezes na caminhada, o povo de Israel era murmuradores, reclamadores. Irmão, Deus detesta isso. Crente murmuradores, pessoas que só murmuram, só reclamam, só xinga. Isso não é crente não, irmão, tem que se converter de novo. Tem que descer nas águas do Espírito de novo. Mas que nós viemos ser dia após dia, irmãos, mesmo no caminho apertado, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e são muitos que entram por elas, diz a palavra do Senhor. Mas o caminho é apertado, e estreito é a porta, e são poucos que entram por ela. Continue andando por essa porta, irmão. Essa porta é Jesus Cristo de Nazaré. Porque enquanto você estiver nela, você sempre vai lembrar do maior resgate. Ele morreu por mim. Eu estou aqui porque foi por causa dele. Ele morreu no meu lugar. Outrora, era nós que merecia. Era nós que pecamos. Nós que somos pecadores. Mas Deus entregou seu Filho unigênito. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse mundo aqui, irmão, fala em mundo em geral, pessoas. Não um mundão lá fora. A Bíblia diz que Deus então amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi e sempre será o maior resgate, o maior milagre que Deus fez para a humanidade, que fez para mim, para você. Quando estiver apertado, quando estiver doloroso na sua caminhada, lembre-se da mensagem da cruz. Lembre-se daquilo que Jesus já fez por você. Ele é o autor e consumador da vossa fé. É a palavra, irmãos, que eu deixo nesta noite para os irmãos. Sei que é um texto simples, mas eu creio que o Espírito Santo irá completar ainda mais no seu coração em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe o pastor e a igreja em nome de Jesus.